Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Português com Letícia e hoje a nossa aula é sobre formação de palavras. Para entender os processos de formação de palavras, primeiro é necessário que a gente entenda um pouco sobre a estrutura das palavras. Então vamos falar um pouco sobre o que é radical, prefixo, sufixo, desinência e vogal temática. Primeira coisa, radical. Radical é a parte da palavra que contém o significado da palavra, como na palavra amor. A palavra amor eu tenho aí como radical as letras A e M. Por quê? Porque todas as outras palavras que vão ser formadas a partir da palavra amor, elas vão conservar essa partezinha aí, o A e M, as letras A e M, que são consideradas o radical dessa palavra. Elas contêm o sentido original dessa palavra. Prefixo. Prefixo é uma partícula que vem antes do radical. Então, veja, o radical toda palavra tem que ter. Já o prefixo, nem toda palavra vai ter. Só as palavras que têm aí o prefixo. Então, se, por exemplo, eu quero formar uma nova palavra a partir da palavra amor, eu coloco aí um prefixo, o des, por exemplo, que significa falta de, e aí a palavra vira desamor, significando, ou desamor, né, que é como a gente fala, significando aí a falta de amor. Já o sufixo é a partícula que vem depois do radical. O sufixo ele também forma uma nova palavra, assim como o prefixo, e aí eu coloquei o prefixo oso, que significa cheio de. Então, a partir da palavra amor, eu formei uma nova palavra e essa palavra é amoroso. Amoroso significa cheio de amor. Note que os sufixos e os prefixos, eles têm o poder, eles têm a capacidade de formar uma nova palavra, atribuindo a essa palavra um novo sentido. Portanto, oso é o sufixo que eu coloquei aí na palavra amor para formar uma nova palavra, nesse caso, um adjetivo amoroso. Desinência. Desinência é a flexão das palavras variáveis. Então, você sabe que as palavras, algumas palavras são variáveis, né? Tem feminino, masculino, singular e plural. E essa partezinha da palavra que vai mostrar essa variação para a gente é a desinência. Por exemplo, aqui eu coloquei as palavras gato e gata. São duas palavras que são flexíveis, né, em gênero e número. Então, elas têm feminino, masculino, singular e plural. Gato, esse O indica que a palavra está no masculino. E o A do gata indica que a palavra está no feminino. Então, essas letras são desinências porque mostram aí a flexão dessas palavras que são variáveis. Isso é uma desinência nominal, porque eu estou falando aí de substantivos. E tem também a desinência verbal, que o verbo também é uma classe de palavras que se flexiona, né? Então, essa flexão do verbo, ela é estabelecida aí pela desinência verbal. Coloquei aí um exemplo também, que é o verbo amo, eu amo. Então, esse verbo está na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. E a letra nessa palavra que indica tudo isso é a letrinha O ali. Agora, se eu quero falar na primeira pessoa do plural, do presente, do indicativo, nós amamos, a partezinha da palavra que vai indicar para mim essa flexão é o mos. O mos indica, então, que o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, nós, do presente, do indicativo. Então, a desinência verbal e a desinência nominal, elas mostram aí pra gente a flexão das palavras variáveis. E aí, por último, a última parte da palavra, da estrutura da palavra, é a vogal temática. É a vogal que aparece após o radical.
Então, aqui eu coloquei no exemplo, né, para seguir o mesmo exemplo dos outros, o verbo amar. A vogal temática é esse A que está aí em destaque. A vogal temática dos verbos, ela vai mostrar pra gente a conjugação do verbo. Se é um verbo de primeira conjugação, de segunda ou terceira conjugação, ou seja, primeira, aqueles terminados em ar, de segunda, os terminados em er, e de terceira, os terminados em ir, como amar, viver e partir, por exemplo. No caso do exemplo de cima, ali na desinência, amamos, eu destaquei só o mos como desinência. Por quê? Porque esse A que tem entre o radical e a desinência é justamente a vogal temática. Ela liga aí o radical à desinência. Então, a vogal temática, ela mostra, né, qual é a conjugação do verbo. Bom, agora que já entendemos sobre a estrutura das palavras, a gente vai para os casos de formação de palavras. Mas antes disso, você precisa se lembrar de que existem palavras primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas, elas não se formam a partir de nenhuma outra palavra. É a partir das palavras primitivas que se formam novas palavras, outras palavras. Então, por exemplo, as palavras pedra, chuva e mar. Elas são palavras primitivas porque elas não vieram de outras palavras. Já as palavras derivadas, elas formam-se a partir das palavras primitivas. Então, a gente acrescenta ali um prefixo ou um sufixo a uma palavra primitiva e pronto, forma-se uma nova palavra. Por exemplo, a partir da palavra pedra, que é uma palavra primitiva, eu posso formar outras palavras, como pedreiro, pedraria, empedrar. A partir da palavra chuva, eu posso formar também outras palavras, chuvoso, chuvisco, chuvarada. Esses são só alguns exemplos que eu coloquei aí, viu, gente? Tem outros. A partir da palavra mar, eu posso formar palavras como maresia, mareado ou marinho. Beleza, eu tenho então as palavras primitivas e eu já sei que eu posso formar novas palavras a partir dessas palavras primitivas. Eu coloco prefixos, sufixos e formam-se novas palavras. Agora, o que a gente vai estudar nesta aula, a partir de agora, são os processos de formação de palavras. Existem dois processos de formação de palavras: composição ou por derivação. Composição pode ser justaposição, aglutinação ou hibridismo. E derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva ou imprópria. A gente vai ver cada processo de formação de palavras a partir de agora. Primeiro processo de formação de palavras. As palavras, elas podem ser formadas por composição. É a união de dois ou mais radicais. Então, eu pego um radical, pego outro radical e uno para formar uma nova palavra. Esse processo de composição, ele pode se dar de três diferentes formas. A primeira delas é composição por justaposição. É quando as palavras não sofrem alterações fonológicas, ou seja, eu pego uma palavra, pego outra palavra e junto essas duas, e nesse processo de junção não há perda de som de nenhuma palavra, não há alteração fonética. Então, veja, o caso de pontapé. Eu peguei a palavra ponta, peguei a palavra pé, juntei essas duas palavras, virou pontapé. Virou uma nova palavra, mas não houve perda de som de nenhuma das duas palavras. Mesmo caso de bate-papo. Então, peguei a palavra bate, peguei a palavra papo. Essa palavra aí, pelas regras de hífen, né? Então, ela tem hífen. Então, é uma palavra composta, porque tem duas palavras, e é composta por justaposição, porque não há perda de som de nenhuma das duas palavras. Passatempo, passatempo. Girassol, girassol. E por aí vai. Então, essas palavras, elas foram formadas a partir desse processo. Composição por justaposição, elas foram justapostas. Há outro processo de composição, que é a aglutinação. Nesse caso, as palavras também se unem. Elas são formadas, né, a partir de mais de um radical.
Entretanto, nessa união, nessa fusão de palavras, há aí uma alteração no som. É o caso de fidalgo, que é uma palavra formada a partir das palavras filho de algo. Filho de algo virou, né, a palavra fidalgo e há a alteração de sons. Então, filho virou só filho de algo, fidalgo. Então, por isso, esse processo de formação de uma nova palavra se chama aglutinação. As palavras aglutinaram-se e houve aí a perda de som de algumas delas. O caso clássico, planalto, plano alto virou planalto. Embora, em boa hora virou embora. E cabisbaixo, cabeça baixa. Então, note que a diferença de justaposição para a aglutinação é justamente a alteração no som na hora de juntar aí as palavras. Há um terceiro tipo de composição, que é o hibridismo. O hibridismo é a junção de radicais de línguas distintas. Então, há aí a junção de dois radicais. E um vem de uma língua e outro radical vem de outra língua. Como é o caso de burocracia, que vem do francês e do grego. Televisão, que vem do grego e do latim. Nós temos muitas palavras híbridas em língua portuguesa, né, que é uma língua que vem de outras línguas. Entretanto, você não precisa ficar nervoso. Meu Deus, mas como é que eu vou saber se uma palavra veio do grego, outra veio do latim, outra veio do francês? Não sei. Calma. Você não precisa decorar tudo isso, que a gente nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber a origem de todas as palavras. A gente não sabe a origem das palavras que a gente utiliza aí no dia a dia e não tem problema nenhum. Se cair uma questão sobre isso nas suas provas, é necessário que você tenha em mente que existe esse processo de formação de palavras, que esse processo ele se dá por composição e que se chama hibridismo. Então, é isso que você precisa saber. Se cai uma questão dessa na sua prova, essa questão provavelmente vai te dar a origem dos vocábulos e tal, e nenhuma prova, nenhuma banca nunca vai exigir que você saiba a origem exata das palavras que são formadas em língua portuguesa de jeito nenhum. Mas é interessante, é importantíssimo que você saiba sobre esse processo. Bom, agora a gente vai para o próximo processo de formação de palavras, que é a derivação. A derivação forma palavras a partir de um só radical. Então, pega uma palavra, um só radical, e a partir dessa palavra vai se formar uma outra palavra, uma nova palavra. Bom, a derivação, ela pode ser prefixal, ou seja, eu coloco um prefixo, uma partícula que vem antes do radical, para indicar alguma coisa, algum sentido aí a essa palavra. Então, eu peguei aí a palavra feliz e acrescentei um prefixo, o in, e aí virou infeliz. In mais feliz, infeliz, uma nova palavra por derivação prefixal. Outro exemplo de derivação prefixal, desligar, que vem da palavra ligar, coloquei ali desligar. Anormal, acrescentei aí o prefixo a e virou anormal, que significa que não é normal, uma falta de normalidade. E a palavra presidente, eu acrescentei o prefixo vice e aí virou vice-presidente. Nesse caso, eu coloco aí o hífen pelas regras atuais de hífen. Então, vice-presidente, vice também é um prefixo. Então, todas essas palavras aí que eu falei, elas foram formadas a partir da derivação prefixal, em que se acrescenta um prefixo à palavra. Sufixal, eu acrescento o que à palavra? Um sufixo, aquela partícula que vem depois, no final da palavra. Como é o caso aí de dentista, a palavra dente, eu acrescentei o sufixo ista e virou uma profissão, né? O dentista. Passageiro, acrescentei o sufixo eiro, a palavra passagem, passageiro. Rapidamente, eu acrescentei aí o sufixo mente para formar esse advérbio. Rapidamente, rápido mais mente.
E por fim, idealizar. Acrescentei o sufixo izar à palavra ideal e virou idealizar. Então, esses casos, né? Derivação prefixal, eu acrescento apenas o prefixo. Derivação sufixal, eu acrescento apenas o sufixo nesse processo aí de formação de novas palavras. Agora, o próximo caso de derivação é a derivação prefixal e sufixal. Se na prefixal eu acrescentava o prefixo, na sufixal eu acrescentava o sufixo, na prefixal e sufixal eu acrescento um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Veja, eu tenho aí a palavra feliz, aí eu acrescento o prefixo in e acrescento o sufixo mente, e aí vira infelizmente. A palavra normal, acrescento o prefixo a e o sufixo idade, vira anormalidade. E a palavra ligar, eu acrescento o prefixo des e o sufixo mento e vira desligamento. Então, todas essas palavras elas foram formadas pela derivação prefixal e sufixal, porque acrescento o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Outro tipo de derivação é a parassintética, em que se acrescenta também um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, assim como o caso anterior, o prefixal e o sufixal. Mas qual é a diferença desses dois processos? É que no primeiro caso, a colocação de um prefixo e um sufixo, ela é independente. Então, note que, infelizmente, eu posso colocar apenas o prefixo infeliz ou apenas o sufixo felizmente e posso colocar os dois ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, se chama derivação prefixal e sufixal. Já na derivação parassintética, a colocação do prefixo e do sufixo é dependente, se faz de forma dependente. Eu tenho necessariamente que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Olha só o exemplo. Enterrar. Na formação desse verbo enterrar, ele vem da palavra terra. Eu coloquei aí o prefixo em e o sufixo ar, mas não tem como eu formar essa palavra apenas com o prefixo, com o em, e nem tem como eu formar a palavra apenas com o sufixo, que é o ar. Para eu formar essa nova palavra, eu preciso necessariamente que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, como é o caso de esfriar. Eu tenho o prefixo es e o sufixo ar, mas eu só consigo formar essas duas palavras com as duas partículas, prefixo e sufixo, ao mesmo tempo. E o último exemplo que eu coloquei aqui é emagrecer. Note que tenho o prefixo e o sufixo ecer. Não consigo formar uma palavra só com esse prefixo. Não dá para falar emagro. E também não dá para falar, né, só com o sufixo magrecer. Então, eu preciso colocar necessariamente o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo na derivação parassintética. Próximo processo de formação de palavras por derivação é a derivação regressiva, que são substantivos abstratos que indicam ação, que são formados a partir de verbos, e por isso mesmo esses substantivos abstratos indicam ação. Bom, eu tenho aí compra. Compra é um substantivo abstrato que vem do verbo comprar. Portanto, esse processo que eu pego um verbo e transformo em um substantivo, esse processo se chama derivação regressiva. Choro é um substantivo abstrato que vem do verbo chorar. Portanto, esse processo é a derivação regressiva. Então, pego um verbo que indica ação, expressa ação, e o transformo em um substantivo abstrato, também indicando ação. Essa é a derivação regressiva. Corte vem do verbo cortar. Mergulho vem do verbo mergulhar. Então, todas essas palavras, compra, choro, corte e mergulho, sofreram aí o processo de derivação regressiva.
E por fim, o último caso de derivação é a derivação imprópria, em que há uma mudança de classe gramatical de uma palavra, sem que sofra alteração na sua forma. Como assim? A gente estuda lá que tem substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, todas essas classes de palavras. Algumas palavras, elas quase sempre pertencem a uma classe gramatical, a uma classe de palavras. Mas dependendo do contexto, essa palavra, ela pode passar a pertencer a outra classe de palavras. Como é isso na prática? Olha só. Viver. Viver quase sempre é um verbo. Se eu jogo essa palavra viver para você assim fora de contexto e pergunto qual é a classe de palavras da palavra viver, você vai me falar, é um verbo. Beleza, viver é quase sempre mesmo um verbo. Entretanto, se eu coloco um artigo na frente da palavra viver, ela passa a ser um substantivo. Então, sempre que tem um artigo na frente de qualquer palavra, essa palavra ela é substantivada. Ainda que ela não seja originalmente um substantivo. Então, se viver é quase sempre um verbo, em um contexto como o viver ali é difícil, eu transformei a palavra viver em um substantivo, porque eu coloquei um artigo na frente dele. Então, o viver passa de verbo a substantivo. Não. A palavra não geralmente é um advérbio de negação. Você fala assim para você, não é o quê? Morfologicamente falando. Você vai me falar, não é um advérbio. Ok. Entretanto, a mesma coisa. Se eu coloco um artigo na frente do advérbio não, ele se transforma, ele passa a ser um substantivo. Recebi um não como resposta. Então, de advérbio passa a ser substantivo. A derivação imprópria, portanto, consiste na mudança de classe gramatical das palavras sem que haja alteração na sua forma. Então, a palavra ela não vai mudar, ela só vai mudar de classe gramatical. Essa é a derivação imprópria. Então, gente, na aula de hoje eu falei sobre os processos de formação de palavras. Eu espero que você tenha gostado da aula e que você tenha entendido tudinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!